Bom, vamos falar já de crise política, Ellen Brown, Augusto Nunes, porque nós temos um dos nossos convidados aqui hoje, que é um dos juristas mais respeitados deste país, o advogado Modesto Carvalhosa. Professor, seja muito bem-vindo ao Morning Show. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui e eu já começo com uma pergunta. No século passado, o senhor acompanhou de perto boa parte das principais crises políticas que o Brasil teve. Olhando para o presente, para o passado, qual que é o tamanho dessa crise que começou em 2014, 2015? O tamanho é maior no tempo, né? É prolongado, nunca uma crise política pode durar tanto tempo. 3 anos de crise política é uma coisa que não se pode imaginar. Todas as crises brasileiras anteriores, até a Revolução de 30, demoraram menos do que 3 anos. Onde que aí, pelo prazo, pelo tempo, já é a maior crise brasileira que já tivemos em matéria de política, em matéria de administração, de economia e tudo mais. Onde que o que nós estamos passando é realmente catastrófico, do ponto de vista de que nós temos que encontrar uma solução para sairmos dessa crise de qualquer maneira, uma solução construtiva que não pode utilizar esses quadros que estão aí de políticos que já não valem mais qualquer consideração. Doutor Carvalhosa, vou chamar de você, já nos conhecemos. Pode chamar de você, Augusto, por favor. Você já está prestes a lançar a sua candidatura independente à presidência da República, formalmente, já está em campanha. Alguma coisa mudou com o julgamento, com o desfecho do julgamento no TSE ou não? Augusto, a questão é a seguinte, não mudou nada, ou seja, há mais um elemento de descrédito na praça, ou seja, anteriormente havia o descrédito do Temer, agora tem o descrédito do Temer e do Tribunal Superior Eleitoral junto com esse descrédito. Quer dizer, não realmente melhorou a posição dele, simplesmente piorou a posição dele, porque se ligou a uma decisão, a um julgamento absolutamente aberrante e que realmente só acrescenta ao elenco dos desastres que estão sendo produzidos diariamente pelo próprio Palácio do Planalto e agora também com essa vergonha dessa decisão ocorrida no Tribunal Superior Eleitoral. Justamente pegando o gancho dessa pergunta do Augusto e da sua resposta em relação ao resultado produzido no Tribunal Superior Eleitoral, eu queria... Desculpa a indiscrição. Quantos anos o senhor está agora, Modesto Carvalhosa? 85, mas não conte pra ninguém, por favor. Não, eu quero... eu estou lhe perguntando isso pelo seguinte, com a experiência que o senhor tem como jurista, o senhor já viu em algum momento a gente ter um momento de questionamento tão grande do Poder Judiciário quanto agora? O Poder Judiciário se colocar numa vitrine de vidro tão grande como neste momento que a gente está vivendo na nossa história, com ministros do Supremo vindo a público e expondo posições políticas de forma tão clara, e aí eles vão para uma outra esfera, vão para o Tribunal Superior Eleitoral conduzindo um processo e esse processo fica tão publicamente questionado como ficou na semana passada. Você já viu outros momentos da nossa história esse tipo de questionamento e crise entre poderes, como a gente viu agora no final de semana, quer dizer, essa suspeita de o presidente pedir para a ABIN espionar um ministro do Supremo, essa situação institucional tão ruidosa? Eu tenho a impressão que nós estamos num sistema, num processo de desagregação das instituições no Brasil. Quer dizer, você não tem mais nenhuma instituição de credibilidade a essa altura, porque o Congresso Nacional não tem credibilidade nem legitimidade mais. O Poder Executivo também não tem, o governo também não tem. E o Poder Judiciário como um todo ficou muito prejudicado como instituição, com poder, com essa decisão unilateral do Tribunal Superior Eleitoral. Quer dizer, afeta muito as instituições e dá a elas uma insegurança. Quer dizer, elas realmente, para a população brasileira, criam uma noção de insegurança institucional, que é muito diferente da insegurança jurídica, não é? Quer dizer, nós não confiamos mais em nenhuma instituição. E é um absurdo isso, porque além da decisão ter sido um absurdo no sentido de dizer não aceitamos as provas que foram feitas com toda a legitimidade dentro do processo. E depois, não aceitando as provas, diz não há prova nenhuma que realmente leve à condenação da dupla ali, né? Então, você cria para o Poder Judiciário também
uma imagem de total desprezo da população pelo Poder Judiciário como um todo, que também não é justo, né? Quer dizer, um desserviço para a nação. Essa decisão é um desserviço histórico para a nação brasileira. E em que medida a sua candidatura contribui para resolver essa crise? Ela é condicionada a alguma coisa? É a renúncia do Temer? Bom, Augusto, ela é relacionada, evidentemente, à queda do Temer. Quer dizer, o grupo de pessoas de várias gerações que vieram procurar pedindo para assumir esse papel difícil, levar em conta de que os partidos políticos não têm mais credibilidade nenhuma, que ninguém vai votar nesses partidos políticos, todos eles implicados, inclusive, em corrupção, e tornando-se, como se tornaram, verdadeiras organizações criminosas. Um recebeu 50 milhões, outro recebeu 40, os chefes receberam 150, tudo assinado pelo Marcelo Odebrecht no próprio processo do TSE. Então ninguém vota em partido político existente, porque eles estão desmoralizados. E também ninguém vota nesse pessoal que está lá dentro desse partido. E há aqui no Brasil, há um tratado, que é o Tratado de São José da Costa Rica, que permite que haja candidaturas independentes fora dos partidos. Mesmo porque a Constituição diz: todo poder vem do povo. Não diz todo poder vem dos partidos. Os partidos não podem ter absolutamente monopólio da vontade popular. Em nenhum país do mundo. Veja, o Macron agora foi eleito sem partido na França. Então, na realidade, você tem essa campanha no sentido de apresentar um candidato à sociedade civil, mostrando que a sociedade civil tem muita gente boa para postular um cargo, para poder realmente moralizar a administração pública, criar credibilidade e uma ligação novamente com a própria sociedade. Agora, doutor Cavalhosa, o senhor seria um candidato da sociedade civil. O senhor mesmo fala esse termo, né? Candidato da sociedade civil. Mas teria que ser eleito por deputados, exatamente, por senadores, por membros desses partidos. É uma missão complicada, né? É uma missão complicada, mas veja o seguinte: você tem, numa crise dessa, você tem que conclamar as instituições para que elas colaborem para uma saída. A saída partidária, um acordão entre eles para resolver sair da Lava Jato, acabar com a Lava Jato, tudo isso leva a um desastre social, um socioeconômico, um desastre socioeconômico também, e é necessário haver uma conclamação. O Congresso Nacional tem que ser conclamado a encontrar uma solução fora dos seus quadros para poder presidir as eleições de 2018 e poder realmente restaurar a credibilidade do governo no Brasil e fora do Brasil, que o Brasil hoje é considerado um país das República das Bananas, pior categoria, certo? Então, o Congresso tem que estar consciente de que é um momento de salvação do próprio país. Ou você quer que daqui a 2 anos tenhamos 20 milhões de desempregados na rua? Tá. Agora, neste momento, começa e surge aí um outro movimento que é forte, que é o das Diretas Já. Como é que o senhor avalia esse movimento de Diretas Já? Tem algo de legítimo nele? Você acha que é um aproveitamento muito casuístico do momento? Como é que o senhor faz essa leitura? Não, é um oportunismo barato, né? Porque, na realidade, a Constituição é bem clara. Num regime republicano presidencialista, você tem o calendário eleitoral. O presidencialismo exige um calendário eleitoral que seja absolutamente seguido. Sob pena, nós temos aqui uma Venezuela, adia a eleição legislativa, o outro antecipa a eleição. Muda a duração do mandato. Inclusive, a periodicidade de eleições é uma cláusula pétrea, não? Cláusula pétrea, bem lembrado, você me lembrou muito bem. Além de ser uma cláusula pétrea da Constituição, ele é a coluna mestra do presidencialismo dentro do regime democrático. Modesto, o Vitor falou aí nessa crise, né, que se agrava desde 2013, 2014. A gente está vendo aí, como o senhor mesmo falou, as instituições todas desmoralizadas, todas corrompidas. E aí eu vou me basear numa música do Planet Hemp para te fazer uma pergunta. A culpa é de quem? A culpa é da estrutura constitucional que nós temos. Nós fizemos realmente uma Constituição, na época, muito oportuna, porque saíamos do regime militar, mas hoje em dia ela criou um poder, um superpoder em Brasília, deixando, portanto, que os municípios não tenham poder nenhum,
criou, portanto, uma hegemonia política de Brasília sobre todos os segmentos políticos do país, de participação popular, e com isso o que nós tivemos? Um presidencialismo viciado e ligado aos interesses das grandes empresas, que se tornaram, portanto, os donos do país. Quem mandava no Brasil, confessadamente pelo próprio Marcelo Odebrecht, é o Odebrecht, é o grande presidente do Brasil, é o Marcelo Odebrecht. Até o discurso do Lula de 2002 foi ele que redigiu, foi o pessoal dele que elegeu. Portanto, nós temos uma estrutura de poder no Brasil completamente viciada. Nós temos que mudar essa estrutura através de uma Constituição nova que quebre essa hegemonia de Brasília sobre todos os segmentos e quebre toda essa possibilidade que essa Constituição permite de desenvolver. Qual que é a reforma política que o senhor defende? Bom, eu defendo a reforma política, primeiro, acabar com o foro privilegiado. Segundo, o que eu acho fundamental nessa reforma política é realmente o voto distrital puro. Nada de voto distrital com lista de partido. Mesmo porque eu acho que, como na Europa, aqui no Brasil, precisa acabar com essa mania de partido. Nós temos que ter movimentos que fazem, movimentos livres, que fazem candidatos, e acabar com isso. Portanto, voto distrital puro. É importante também que nenhum regime presidencialista, nenhum deputado, senador possa exercer cargo de ministério, certo? Nós temos que acabar com os cargos de confiança, são pequenos, coisa pouquinha, só 22 mil cargos de confiança, quando que a administração pública no Brasil seja realmente exercida por gente que não tem menor qualificação para isso, vão lá para roubar, tá certo? São nomeados lá para o deputado tal, para votar no presidente, e vão lá roubar todos os órgãos do governo, etc e tal. Acabar com isso. Acabar com o fundo partidário. Acabar com o financiamento público de campanha nos partidos, se é que eles são partidos, que arranjem dos seus afiliados o dinheiro necessário para contribuir para eles. Que negócio do governo dar 2 bilhões para partido poder se sustentar, entendeu? E ficar ali sem ter militância, sem ter programa, sem ter nada, tá certo? A administração pública também tem que ser revigorado o princípio da eficiência, e a eficiência, que está na Constituição, tem uma lei própria para isso, que exige a eficiência do servidor público, senão ele será dispensado. Isso nunca foi aplicado no Brasil, uma lei de 97. Então, tudo isso é necessário para se fazer, então, uma nova estrutura de poder no Brasil. Isso professor, é fundamental. Sempre que a gente fala aqui de estrutura viciada, né, então joga a luz mais sobre o coletivo em detrimento da luz que deveria ser jogada em cima do indivíduo, a gente não está falando que é a ocasião que faz o ladrão, e o que me parece que acontece no Brasil é o contrário, o ladrão que faz a ocasião? Não, é a ocasião que faz o ladrão. Se você tem uma estrutura, por exemplo, de contrato de obras que não tem um sistema de performance bond que possa realmente separar o servidor público e o contratante, tá certo? Criando, portanto, uma cunha nesse relacionamento. Quer dizer, isso tem que ser feito, é tudo estrutural. Nós temos que chegar e exigir, portanto, da estrutura do poder, uma maneira de quebrar a interlocução direta entre empresas e o governo, certo? Através de transparência absoluta das coisas, dos contratos, dos valores, da execução desses contratos. O sistema de transparência permite perfeitamente isso. Agora, Carvalho, explica o que é performance bond. Performance bond é um contratinho que foi adotado nos Estados Unidos recentemente, em 1894, portanto tem 120 anos, em que, para não haver corrupção, como existe no Brasil, nas obras públicas, o governo, desde o século XIX, fim do século XIX, exige que uma seguradora se coloque no meio do contrato entre a empreiteira e o governo, e ela garanta a execução do contrato, garanta a execução do prazo, a execução do preço e a execução da qualidade da obra. Para isso, a seguradora, ela fiscaliza a obra inteiramente no canteiro, e ela fiscaliza no back-office, ou seja, nos fluxos financeiros dentro da própria empresa do dinheiro que vem do serviço público. Portanto, você tem aí uma maneira
comprovada de quebrar a interlocução entre o poder público, entre os servidores públicos e as empreiteiras. Esse sistema existe nos Estados Unidos, é um país de corrupção, não de corrupção, mas de escândalo financeiro enorme, tá certo? Tem escândalo de banco que fecha, que abre, não sei o quê e tal, mas você nunca viu um escândalo de obra pública nos Estados Unidos, porque tem esse sistema que é infalível, tá certo? Há um terceiro interessado no contrato que quer que o contrato se faça, que a medição seja correta, que não haja roubalheira na medição da obra, tipo a Ferrovia Norte-Sul, que tem mais de 30 anos, não está sendo feita. Está sendo coisa. E quem conduzia as obras foi preso recentemente. O responsável pelas obras foi preso recentemente. Tal Juquinha. É o Juquinha, lá de Goiás. Exatamente. Agora, tudo isso que nós discutimos, até sobre uma possível sucessão presidencial, Dr. Cavalhosa, depende de uma saída do presidente Michel Temer, que afirma que não vai renunciar. Ele parece também ter vencido neste momento, qualquer forma de impeachment, porque está com o apoio da Câmara e do Senado, e conseguiu uma vitória na última sexta-feira do TSE. O governo Temer vai sobreviver até o ano que vem? A questão você tem que analisar sobre a questão de um processo, é um processo de desagregação. Quando você teve o início do processo de desagregação da Dilma, você tinha a mesma coisa. Quer dizer, você tinha ali condições, ninguém aceitava o impeachment, etc., recusavam, etc., mas ela ia fazendo atos tão tresloucados de defesa dela e do grupelho dela. O que aconteceu? Ela vai se deteriorando, ela mesma vai agir, E o Michel Temer está fazendo a mesma coisa. Então, ele não contente de conseguir essa teratologia, essa aberrante decisão que foi feita pelo TSE, já foi lá na BIM para ver se pega o ministro Fachin, mandando de jatinho, etc. Os próprios auxiliares dele confessaram à Veja que iam fazer isso, tá certo? Portanto, tem consistência nessa reportagem da Veja, é evidente que tem consistência nela, tá certo? Então ele mesmo vai fazendo atos de suicídio político, como a Dilma ao nomear o próprio Lula para ministro lá. Aí, ao fazer isso, ela também aí vai se suicidando, ele vai criando medidas de inviabilidade do seu próprio governo, de modo que esse TSE não resolve nada para a situação de deterioração do poder dele. Cavalhosa, o povo milhões de brasileiros têm se manifestado aí com muita veemência contra a situação e a favor da Lava Jato, mas essa insatisfação se traduz sobretudo nas redes sociais. Você acha que é fundamental que o povo se manifeste nas ruas para mudar essa situação? Eu tenho a impressão que o povo está nas redes sociais absolutamente na espera de uma solução, que se apresente uma proposta de solução. A proposta de solução que pode ser uma candidatura alternativa. É a candidatura da sociedade civil agora e muitos candidatos da sociedade civil para presidente da República em 2018. Nós estamos nessa campanha de agora de fazer uma candidatura da sociedade civil exatamente para que a sociedade também se mobilize para apresentar centenas de candidatos para deputado, senador, legislativo, governadores e dezenas, ou meia dúzia de candidatos para presidente da República. Nós temos que acabar com esse negócio da hegemonia partidária. Então, a sociedade civil tem que assumir, e pode assumir, por causa desse Tratado de São José da Costa Rica, a posição dele, essas marchas de rua, vem para a rua, estamos nas ruas, etc. Elas agora têm que mobilizar para as eleições de 2018 e mobilizar para exigir uma candidatura agora independente, no caso do Temer cair. Agora, pensando em Lula candidato, o senhor acha que isso é uma possibilidade real? Bom, o Lula candidato é uma possibilidade real, só que ele não pode tomar posse do governo, né? Porque o caso é o seguinte, réu não pode assumir a presidência da República. Quando negaram ao Renan Calheiros a assumir a presidência no caso de vaga, o Supremo Tribunal Federal declarou claramente que a pessoa que é réu num processo não pode assumir a presidência. Portanto, ele pode até, vamos dizer, hipoteticamente, ser eleito. Se ele fosse eleito, ele seria eleito, mas não poderia tomar posse. Réu e forte candidato à condenação, né? Réu é candidato à condenação. Então, não, mesmo então, vamos dizer, não, ele não foi ainda julgado pela segunda instância, não interessa, ele não pode tomar posse.
como réu que não pode tomar posse. Agora, a popularidade dele não tem sido duramente afetada aí pelas revelações da Lava Jato? Eu tenho a impressão que as possibilidades do Lula ser reeleito não é nula, completamente nula. Ele não tem a menor condição de ser eleito. Quer dizer, a população, a rejeição dele é cada vez maior. Agora, então, o TSE, a população toda brasileira, o povo brasileiro não prestou atenção nas decisões daqueles juízes lá que fizeram um verdadeiro crime lesa-pátria com seus votos. Mas por que ele está crescendo nas pesquisas, então? Não está crescendo em pesquisa, eu não acho que está crescendo em pesquisa nenhuma. Eu acho que essa pesquisa, primeiro, é extemporânea e é uma pesquisa realmente de militância. E a taxa de rejeição. E a taxa de rejeição é monumental. Ele não tem a menor chance, eu falo, como cidadão, menor chance de ser eleito. Menor chance de ser eleito, certo? Como a Dilma também não teria jeito. Dentro do meio político, tem algum nome que o senhor avalia como um bom nome para 2018? Dentro do meio político? Não sei, não acho não, porque eu acho que não. Tá difícil achar alguém. É uma bela pergunta, porque na realidade o que nós temos que ter consciência, você ouve todo dia, não tem ninguém para assumir, não tem para ninguém. Que conversa é essa, meu Deus do céu? Quer dizer, o Brasil tem centenas de pessoas altamente qualificadas em matéria de políticas públicas, no setor econômico, no setor de saneamento, no setor de urbanismo, no setor de educação, higiene, tá certo? E também a questão hospitalar, tudo mais. Nós temos, existe no Brasil uma massa crítica, me chamam aí na universidade, exemplo brutal. Nós temos milhares de candidatos. Agora, pegar esses políticos profissionais, no mundo inteiro, ninguém quer saber de político profissional. Veja a França, veja a Espanha, veja a Itália. O político profissional é uma excrescência. Você não acha que isso se deve também, essa história de que falta gente, não temos ninguém, também se deve àquela mania, né, a deformação histórica que faz o brasileiro esperar o homem providencial que vai salvar tudo. Então, exatamente, exatamente. E também a questão da celebridade, né? Quer dizer, o mundo moderno, o mundo atual, de 40 anos para cá, é todo focado em celebridades. Onde é que está a celebridade para ser eleito presidente da República? Não temos celebridades. Temos celebridade, quem que nós temos? O Jucá, o Renan Calheiros, tá certo? O Lula, tá certo? A Dilma. O senhor vai falando, eu vou dando os codinomes. Vai lá, Caju. Então, você tem aquele, como é que chama aquele presidente lá da Câmara, aquele gordinho, como é que chama? O Maia? O Bolinha, o Botafogo. Tá certo? Esse tem dois apelidos. Então você tem o quê? Então as pessoas confundem competência para assumir a presidência da República com celebridade. Não temos nenhuma celebridade. Tanto assim que você vê que aquele que faz o programa aí na TV Globo, como é o nome dele? Luciano Huck. O Huck, já pensaram, tem aquele outro bonitão, como é que chama aquele meio... Roberto Justo. Bonitão? O Justo, tá vendo? Eles são celebridades, se acham que celebridade pode ser presidente da República. Quer dizer, a população tem que se entender que nós temos pessoas competentes para fazer isso. Fique certo que depois de participar do Morning Show, o senhor já é uma celebridade, viu, Modesto Carvalho? Fique certo disso. Nós recebemos a presença aqui nesta segunda-feira no Jovem Pan Morning Show do jurista e professor Modesto Carvalhosa. Muito obrigado, professor, pela conversa. Bom dia. Para mim é um prazer e uma honra estar com vocês todos aqui, viu?